Olá para você que nos acompanha em mais um episódio do Agente Político e hoje a minha entrevistada é a deputada professora Jaqueline, que assumiu recentemente a cadeira da Joana d'Arc, na Casa Legislativa. Seja muito bem-vinda, professora Jaqueline, a mais um episódio aqui do nosso Agente Político. Muito obrigada pelo convite, Catarina. Maria Jaqueline, natural de Russas, no Ceará, educadora pública, advogada, vereadora, agora deputada na Casa Legislativa, professora concursada desde 1984, não é isso, professora Jaqueline? É verdade. Eu entrei no magistério com 18 anos, Fiz o meu primeiro concurso e trabalhei até os 30 no Ceará, como professora de lá, do Sistema Público Estadual. Depois eu vim para cá, para o Amazonas, aí fiz novo concurso, passei em 2 concursos para pedagogo e professor e hoje estou já com 60 anos trabalhando na educação, na militância mesmo. Professora, o que despertou o seu interesse em iniciar nessa vida pública? Olha, e política também, política, na verdade, no interior, antigamente, as mulheres eram formatadas, preparadas para ser professora. É uma profissão muito do gênero feminino, na verdade. E aí, como no interior do Ceará só tinha essa oferta, ou você fazia contabilidade, eu ia ser professora, e eu preferi ser professora, e gosto, a minha vocação é essa mesmo. Depois eu entrei na política por conta das questões da insatisfação de carreira. A gente, como professora, a gente precisa ter uma representação de classe, e a gente até então, ao longo da minha vida de magistério, de professora, de educadora, a gente não vê uma defesa eficaz para a gente, uma defesa com eficiência, comprometimento. Claro que nem todo parlamentar vai conseguir fazer tudo, para a categoria, porque historicamente a gente tem muitas perdas, acumuladas. Mas assim, quando eu saí da escola para participar da política, que a gente não vê mulher na política, na verdade. Mulher é um campo muito restrito, o campo para mulher. Mulher foi formatada para ser doméstica, dona de casa, naquela zona de conforto que a gente já sabe fazer aquilo ali muito bem. E aí eu, como professora, a gente viu que estudando a política social, que você pode mudar também através da política, E a política é uma porta onde você faz a legislação que protege, ou que prejudica o professor. Então, considerando que eu já estava com 30 e poucos anos no magistério e não vi assim melhorias para a categoria, eu entrei na política, tentando e ganhei. Muito legal. Então, foi uma escolha natural, vindo das vivências da comunidade também e pela insatisfação do que acontecia na política naquela época, no caso. Claro, a gente como categoria, a gente tem perdido ao longo dos anos, os nossos direitos. Hoje a gente está lutando para manter o que a gente já adquiriu. Porque adquirir novos direitos é mais difícil ainda. Mas considerando esse cenário que a gente recentemente, ontem, perdemos mais direitos. Nós, mulheres, ampliamos. Houve uma reforma administrativa no plano de carreira na carreira dos profissionais, os servidores públicos, e nós, professores, fomos muito prejudicados, Além de que a mulher também, que nós, professoras, a maioria são mulheres. Aumentamos mais 7 anos de trabalho de contribuição. Então, quer dizer, a gente está perdendo esses espaços, esses direitos adquiridos e carregando uma carga muito maior de tributação e de trabalho, Olhando toda essa trajetória, são 4 anos como no mandato de vereadora, agora como deputada. 12 anos. 12 anos como vereadora. Sim. 12 anos como vereadora. 4 mandatos. E agora a senhora iniciou seu mandato como deputada. Quais causas marcaram a sua atuação nesses mandatos? Olha, minhas causas, que eu acho muito relevante, uma é mulher, defesa do direito de proteção da mulher também, que a gente tem feito um trabalho de combater essa questão da violência, ser uma rede de apoio também. Como advogada, a gente tem acompanhado mulheres vítimas de violência e dar assistência jurídica. A gente vai para as escolas fazer palestras, que também não é só dar assistência, mas também fazer a conscientização, a mudança de comportamento da juventude, desses jovens novos, Tem até a cartilha Lei Maria da Penha nas escolas, que é um projeto de lei meu, que a gente distribui gratuitamente e orientando onde você pode buscar ajuda, quais são os tipos de violência que a mulher sofre.
Depois a gente, como eu sou de área rural também, eu vim de uma área rural, sou filha de agricultor, eu também criamos uma frente parlamentar em defesa da zona rural, no meu mandato de vereador, e que a gente pretende trazer para a Assembleia também, se der tempo, porque o projeto tem um prazo de tramitação e às vezes não consigo, não sei se vai dar tempo, né? Mas a gente tem feito muita coisa, muita visibilidade para a área rural, que é uma área invisível para as pessoas, né? As pessoas se ficam nos grandes centros, mas nos bolsões no entorno, ninguém observa. E o produtor rural está lá na ponta, né? E essa turma de pessoas que estão ali produzindo o nosso alimento, muitas vezes eles precisam de políticas públicas que não têm. E aí, com essa frente parlamentar, a gente tem feito um trabalho bem significativo, abrindo porta para as pessoas conversarem, levando benefícios diretos, políticas públicas verdadeiras, né? Então, agora, como deputada, você pretende dar continuidade, né, com as mesmas bandeiras que você defendia como vereadora na Casa Legislativa, na Câmara Municipal de Manaus, não é isso? Com certeza. A gente precisa só ampliar. Por que você trabalha aqui como vereador dentro de um município, né? Então, você fica numa bola só. Hoje, você tem o estado todo para você fazer visita, você começar a trabalhar essa questão da conscientização da mais delegacia de mulher no interior, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que são assassinadas e enterradas em covas rasas mesmo, né? A gente precisa trabalhar essa conscientização, levar a rede de apoio para os interiores também, né? Tentar trabalhar, desmistificar essa ideia de que mulher não pode estar no parlamento, também levar seminários, fazer ações afirmativas para que as mulheres se percebam, né, como pessoas que podem participar do processo político, né, partidário, porque política a gente faz todo dia, como mãe de família a gente é uma política, né, que a gente cuida do menino, ajeita um, ajeita outro, isso aí é política doméstica. Então a gente pode sair do campo do doméstico para ir para o campo de ação mais abrangente, que seria na sociedade como um todo, né? Você comentou agora sobre a Lei Maria da Penha nas escolas, você já tem um projeto de lei, né, que é de número 1860/2014, né, que é a inclusão da Lei Maria da Penha nas escolas municipais de Manaus. É um dos projetos mais emblemáticos de sua autoria, que obriga as escolas municipais, né, de Manaus a trabalharem a Lei Maria da Penha como um tema transversal. O que levou a propor essa iniciativa? Olha, o que acontece? Eu como gestora de escola, minha vida toda fui gestora de escola pública, né? Diretora de escolas, várias escolas no município de Manaus, como no Ceará também, quando eu vim, já trouxe a minha experiência. E ao longo da minha trajetória de 40 anos já, né? Eu nunca vi ninguém trabalhar essa violência doméstica. Quando você tem dentro da escola, todo dia crianças que sofreram violência, mães que sofrem violência, crianças que pedem apoio da gente, e a gente não faz nada. O professor, ele tem uma limitação, ele está preocupado em repassar conteúdo às vezes, né? Mas essa questão da conscientização, de quebrar, de romper esse ciclo de violência, ninguém faz. E eu nunca vi um professor, ao longo da minha vida, escolher a Maria da Penha para trabalhar como tema transversal, como tema interdisciplinar. E aí eu digo, olha, tem que ser por lei, porque a lei obriga, né? O tema transversal dentro do núcleo da LDB, ela não é obrigatória. Você escolhe o tema. Eu posso escolher a água, eu posso escolher o lixo, a sustentabilidade, mas ninguém escolhe Maria da Penha. Então, com essa lei, a gente necessariamente obriga, né, de certa forma, é uma obrigação legal, o professor trabalhar pelo menos um dia, né, dentro do ano letivo, dos 200 dias letivos, essa temática. Que aí você descobre muitas crianças são vítimas de violência, crianças são mulheres, né, a violência familiar ela é uma realidade em todo o Brasil, né, o Brasil é um país que mais mata suas mulheres, e aqui Manaus é um dos que estão liderando o ranking. Na sua opinião, você acredita que as escolas públicas municipais estão preparadas para lidar com esse tema nas escolas? Olha, a gente não vai atingir todos, né? Eu tenho, assim, consciência de que se fosse fácil de resolver o problema, a gente já teria resolvido, porque nós temos muitas leis, né, que são voltadas para a proteção da mulher. Então, a gente precisava ter mudança de comportamento. A lei, ela existe, já existe a lei do feminicídio, a lei do assédio sexual, a lei da Maria da Penha, então nós temos várias leis. O que a gente precisa trabalhar essa questão da conscientização e mudança de conduta, né? A mudança de comportamento. Eu levo para as escolas essa cartilha, a gente faz na própria Câmara, nós chamamos a Comissão da Mulher, e a Comissão da Mulher, ela, todos os anos eu consigo reproduzir e distribuir nas escolas.
Então, uma cartilha dessa que chegue na mão de um aluno, ela vai ter aqui como denunciar, onde buscar ajuda. Então, são coisas, são importantes. Aqui nada se perde. Eu acho que tudo você aproveita um pouco, exatamente. E em escolas eu mesma faço a palestra, né? Eu vou, marco a data, vou com os alunos, fecho a escola. Trabalhamos com os professores também. Então, assim, vai o que a gente vai plantando essa semente. Um dia essa árvore vai dar fruto, né? Falando agora em escolas, a gente lembra o caso da educação, né? Que na Câmara Municipal de Manaus foi aprovado o projeto de lei complementar de número 8/2025, que altera ali o regime próprio de previdência social do município. Como que você avalia essa medida? Eu avalio como retrocesso. Nós, professores, especialmente as mulheres, primeiro que a classe de professor já é uma classe mais de mulher do que de homem, né? Estatisticamente comprovado isso aí. E nós, mulheres, aumentamos nossa carga de contribuição. Nós temos 7 anos a mais. Quando a gente... porque a alegação, a mulher vive mais. Se a gente vive mais, porque a gente se cuida mais da saúde, a gente é menos delituosa, né? Você vai menos para festa, bebe menos. Então, a gente tem uma série de cuidados que a gente tem e por isso nos dá essa longevidade maior, né? E aí a gente está sendo penalizado porque a gente se cuida, né? A gente cuida da gente, cuida da família, cuida de todos, cuida dos alunos e ao final da conta pegamos essa carga. Eu fiquei muito revoltada, né? Porque eu também sou professora, não me atinge diretamente, porque eu já estou a partir de 2003, quem entrou depois de 2003 é que vai ser atingida pela essa mudança, mas mesmo assim minhas colegas que estão lá, tem gente que vai aposentar daqui a 1 ano, vai pagar um pedágio mais 2 anos, quer dizer, você já estava pronta para cuidar da sua vida agora individual, porque você cuidou da vida coletiva dos outros, de todos os alunos, e aí você pega um presente desse, né? Então eu acho que não é assim que se resolve a Previdência toda a vida, essa história de que a Previdência não vai ter, daqui a uns anos nós não teremos dinheiro para pagar, isso já existe há milhões de anos. Esse é um discurso que a gente não se convence mais. Eu acho que a Previdência, se ela for bem aplicada os recursos, não precisa a gente pagar mais, né? Então, eu acho que é um equívoco. A gente, professor, já tem que você passar 25 anos na sala de aula não é pouco, e hoje com crianças autistas, hoje o professor sofre violência, né, nos bairros, em bairros de periferia, de zona vermelha, a gente corre risco. Quer dizer, o professor hoje tem uma série de responsabilidade diferente, porque hoje vem uma sociedade muito mais desestruturada do que antigamente, né? E aí o professor está sendo penalizado. Então eu acho que não é uma reforma, não veio para ajudar, veio para desestimular até os novos professores a entrar na carreira pública, né? Isso é uma forma eu não vou me aposentar nunca mais, quase. Então a gente vê que isso é uma pena. A profissão de professor, daqui uns dias nós já temos muitos vazios de professor em salas de aula, porque professor de matemática nós temos já deficiência, professores de biologia, língua portuguesa, muitas escolas não conseguem cumprir o seu cargo, a sua carga horária todinha ao longo do ano, porque o professor não existe. E esse desestimulante para a carreira, além dos salários que não são, precisava ser mais valorizado, né? Então, você acredita que com essa mudança, né, ela enfraquece a valorização dos profissionais da educação na capital? Com certeza. O professor, ele vai ser uma escolha, por último que ele vai escolher ser professor. Se ele não der certo em outras profissões, aí ele, não, então eu vou ser professor. E, assim, não desvalorizando a gente, né? Porque não é essa história de vocação. Vocação a gente tem para ser professor. Hoje também é uma profissão muito invadida, né? O engenheiro pode ser professor, o médico pode ser professor. Agora, nós, professores primários, não podemos ser médicos, né? E nós, professores primários, não podemos ser advogadas. Então, a gente tem que saber que o nosso espaço ele é invadido também, né? E isso, como é uma profissão de massa, de muita gente, nós temos hoje no estado em torno de 50 mil professores, quer dizer, uma profissão de massa, quanto maior o bolo, menor a fatia financeira, né? Porque é muita gente para se pagar e o salário reduz. Quando é pouca gente, o salário tende a aumentar, a pirâmide fica invertida, né? Então, você acredita que, na prática, quem ganha com essa reforma é o município ao reduzir gastos e os professores terão que trabalhar bem mais, né? Com certeza. Olha, quem ganha, o município ele precisa ter a saúde financeira dele, né? Mas não é em cima da carga do trabalho do professor que pode gerar essa saúde, do servidor público. Porque as pessoas acham que o servidor público
Tem muito preconceito, muita gente tem preconceito com o servidor público, né? Eu acho engraçado, o bombeiro é um servidor público, o médico do Hospital Tropical é um servidor público, a enfermeira que está lá na UBS é uma servidora pública, e não são essas pessoas que a gente procura quando a gente precisa? E porque servidor público é gasto, servidor público não é gasto, é investimento, educação não é gasto, é investimento. Então a gente tem essa discriminação, eu vejo muito, quando no tempo da pandemia, todo mundo morrendo, era um médico do concurso público que estava no 28 atendendo as pessoas procurando nos hospitais, o médico público, porque o particular não ia se arriscar, os hospitais precisavam funcionar. Então assim, a gente tem que valorizar esse profissional, porque é quem movimenta, né? E o profissional do servidor público é que gera nós pagamos a nossa previdência, o nosso dinheiro vem descontado, então só é aplicar bem nos fundos, não aplicar em fundo podre, que é isso que acontece, pega o dinheiro do servidor público, da aposentadoria, aplica em negócios que são escusos mesmo, negócios que não sabe que não vai dar certo, aí que vem a conta, vem de novo pra gente. O servidor público vai sempre trabalhar mais, receber menos e pagar mais contas, né? Você acha que falta investimentos da Prefeitura de Manaus em relação às escolas municipais de educação aqui na capital amazonense? Olha, nós temos visto um equilíbrio. Eu sou muito sincera. A gente tem visto uma melhoria na infraestrutura, o investimento na infraestrutura é uma realidade. Eu vejo que a administração pública municipal tem dado uma melhoria significativa nas escolas públicas do município, inclusive na área rural. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser verdadeira, eu tenho muita atuação na área rural. Nós tínhamos um número infinito de escolas, bem grande, que nós temos 90 escolas, praticamente 90 escolas da zona rural. Muitas de madeira, muitas escolas inadequadas, né, sem estrutura, sem condições de receber aqueles meninos, recepcioná-los. Hoje nós temos escolas estruturadas, boas, que esse investimento é um investimento que traz um conforto para o aluno, para o professor, e estimula o professor a querer também ir para a área rural. Porque quem é que vai para uma escola que não tem condições? As pessoas pensam que o calor daqui é diferente do calor da zona rural. Não, o calor é o mesmo, o sol é o mesmo. E a gente chega na escola da zona rural, é quente quanto a daqui, mas a daqui tem ar-condicionado, de lá não tem, né? Aí aqui a gente já briga que hoje nós temos o ar-condicionado da zona rural, temos o ar-condicionado da capital. Então é importante a gente entender que não tem que ser discriminado, um pode mais, outro pode menos, a gente tem que tratar o igual, né? Os iguais de forma igual, não diferente. O que lhe preocupa mais como ex-gestora escolar, né, é a falta de estrutura física nas escolas ou a desvalorização dos professores? Eu acho que mais a desvalorização dos professores, porque assim, é uma morte lenta, a gente vai perdendo aos poucos e não recupera. Uma escola desarrumada, quebrada, você pode recuperar rapidinho, em um ano. E se você pega uma reforma, faz em 6 meses. Mas você não recupera o que você perdeu historicamente. Então, hoje, o nosso problema é a valorização salarial, a questão da formação. Por exemplo, você faz um doutorado, um mestrado. Nós, no município, temos uma deficiência muito grande dessa valorização. Por exemplo, você faz um mestrado, você ganha R$350.000, ou 400 que seja, que é mais ou menos isso. Qual é o estímulo que o professor tem que fazer um mestrado? Muitos desses colegas vão fazer mestrado fora, gasta dinheiro, vai para a Argentina, vai para o Paraguai, pega suas férias todinha, todo o dinheiro que recebeu, junta para ir passar esse mês lá, pagando essa faculdade, pagando aluguel. Quer dizer, qual é o estímulo? Quando é que ele vai calcular que ele vai receber aquele de volta? Com R$350.000? Não consegue. Então, assim, essa falta de valorização dentro das especializações stricto sensu e lato sensu, elas são importantes. Então, nós temos hoje essa defasagem. O professor do Estado, ele já está melhor, ele ganha 50% praticamente do salário base. E nós não, é em torno de 10%, 20% do município, né? Então, são duas as categorias Estado e município em questão de valorização, de especialização, estão bem distintas. Um está bem melhor, o outro não está ainda. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer, a revisão, né, do PCCR, do Plano de Carreira dos Professores. Se você não fizer, nunca a gente vai sair dessa situação de empobrecimento da categoria. O governo do Amazonas, ele anunciou recentemente um ajuste de 5,06% para os profissionais da educação, né? Uhum. Você mencionou que nem todo direito a gente consegue resolver com a administração. O que isso quer dizer na prática? Muitos professores ainda, lidando ali que muitos profissionais da educação ainda consideram esse reajuste insuficiente. Olha, do ponto de vista
da categoria, para eles é insuficiente mesmo, eu também concordo, né? Mas a gente tem que ver que o Estado tem que ter saúde financeira para pagar, né? Nós temos hoje uma lei de responsabilidade fiscal, ninguém pode ser leviano e dizer, não paga porque não quer. Você tem que ter um orçamento, tem que ser base de uma lei que você não pode gastar o orçamento além do que a lei possibilita. Então, assim, hoje está historicamente acumulado alguns direitos que hoje estamos tentando, né? Eu já fui com o governador, conversamos, a gente resgatar esses direitos. Ninguém vai resolver tudo ao mesmo tempo. Mas, assim, já conseguimos destravar. O governador já entendeu que precisa destravar a questão das progressões, né? Verticais e horizontais, que são aqueles direitos que a gente tem represado. Por exemplo, teve o Covid baixaram um decreto que não podia ter acesso, não contar aquele tempo para as progressões, né? Hoje já destravaram, isso já volta a contar, tudo normal. Então, assim, tem coisas que a gente vai começar a recuperar agora, né? Mas tem que ter previsão orçamentária, e eu vejo que o professor, eles não estão satisfeitos, mas é o que poderia. Conversamos, sentamos com os sindicatos de representatividade de classe e eles entenderam que era o que se podia dar, né? Porque às vezes eu mereço mais, mas é possível a gente conseguir pagar sem ter que ser responsabilizado depois, né? Então, assim, o professor, pelo menos a gente já está avançando nessa pauta do reajuste dos direitos represados que estavam há muito tempo, né? Porque assim, o professor, a gente sempre merece mais. É igual os nossos filhos, eles merecem um iPhone 17, a gente só pode dar o 15. Então, é uma avaliação. Eu posso pagar o outro? Não posso, então eu tenho que te dar aquele que eu posso. Então, o governador, o sindicato entendeu isso, né? Agora vai dizer que o governador está certo, o pessoal fica chateado. É verdade. Né? Mas assim, tem que trabalhar em cima da possibilidade. Ontem, inclusive, na Câmara Municipal de Manaus, teve alguns manifestantes ali, foi né? feio ontem. E foi bem complicado, a gente acompanhando ali tudo. A gente tem alguns vereadores também que acabaram, né, levantando a mão, não levantando a mão, no caso, aprovando, né, esse reajuste, né, e aí foi... Não, se eu tivesse lá, eu não teria votado contra os meus colegas. Foram 10 votos só, né? Foi, 10 votos. Nós teríamos que ter no mínimo 14. Acho que porque tem contaram com 12, mas na hora 12. O Tairone e o Rodrigo de Sá. Nós teríamos que ter 12 para 13. Né? 13 para a gente garantir ganhar, né? Porque sempre aparece um do nada que boia que vota contra. Então era para ter mais ou menos essa margem, mas aí deu para trás, né? Eu estaria lá, o meu que me substituiu, eu conversei com ele e eu digo, olha, você tem que votar com a categoria, conosco. Ele estava aqui no último episódio do Agente Político também. Ele tinha que votar com a gente. Porque se ele não votar comigo, é como se dá a impressão que eu saí para ele votar contra. Eu digo, não, senhor, só saio se você se comprometer com a categoria. Ele disse, não, professora, pode deixar que eu vou votar. Eu até fiz uma nota na minha página, né, dizendo que eu iria votar com os colegas. Jamais eu faria isso. Embora a gente não seja atingido, mas tem muita gente que já está para se aposentar. Tinha uma mulher lá ontem que passou mal, inclusive, né? Chamaram até um cara ali do bombeiro, que ela realmente passou mal porque ela iria se aposentar agora esse ano. E aí acabou que vai ter que esperar mais 7 anos para poder se aposentar. Mano, dá um desespero. A pessoa já está na beira da sorte, né? Olha, 27 anos, hoje você trabalha com educação especial, alunos complexos demais, família complicada, que a família quer bater na gente também. Em escola, minha vida toda eu era para ter lutadora de Muay Thai, porque eu tinha porrada nos pais. Os pais querem bater na gente, os traficantes querem matar a gente, os caras... né? Você luta contra um sistema, muita assim... Eu já tô com... Hoje eu digo que eu vivo no céu, né? Mas eu gostava de gestão de escola, eu adoro o que eu fazia. Só que todo dia é uma briga nova, eu tenho que enfrentar um desafio, a gente diz que é uma briga não, é um desafio novo, para não dizer que é uma porrada nova, né? Então assim, a gente tem que entender que escola não é campo de educação, é campo de guerra, que tu quer virar paz, né? Tu transforma aquele campo de guerra num campo de paz. Mas é uma luta todo dia.
Deputada, voltando, né, para o reajuste salarial do governo do Amazonas, quando olhamos para a realidade dos servidores, essa porcentagem representa uma vitória ou um alívio momentâneo diante da inflação e do custo de vida? Olha, é uma vitória. E pode ser as duas coisas, eu acho. Uma vitória e um alívio momentâneo. Porque na hora que você ganha esse salário, esse aumento, ele volta como um alívio financeiro, né? E aí também a gente viu com o governador, naquele momento, o compromisso com o Fundeb, né? Que é outra coisa que alivia muito bem. A vantagem do aumento no salário base, dos 5,06, é que vai para a tua vida. Tu vai correndo a tua vida funcional, tu vai acumulando. Daqui a um ano, se vier 10%, aquele 10% já é em cima dos 5 que tu ganhou. 5, né? Então, é uma coisa que uma proporção que vai crescendo. Então, é bom. O Fundeb, ele é uma situação precarizada. Ele é um valor que não agrega na tua aposentadoria, não entra na tua carreira a tua carreira profissional, né? Entra como um momento, um alívio. Aí, assim, é um alívio mesmo, que aí a pessoa que recebe 5 mil, em 2 cadeiras é 10, quer dizer, você receber 10 mil de presente de Fundeb, é muito bom, porque você pode dar uma entrada num carro, dar uma entrada numa casa, financia, dá para você fazer um ajuste na sua vida financeira, né? Mas profissionalmente aquilo ali não vai levar para a tua vida, para a tua progressão de vida profissional, não é muito, você não pode contar, é um alívio momentâneo. Olhando para 2026, que ainda é um futuro, né? Há espaço para avanços reais na pauta da valorização docente? Ou a tendência ainda é o ajuste pontuais? Dá para esperar novos avanços nos próximos anos? Olha, eu acredito muito ninguém sabe quem vai ser o próximo governador. Então, isso depende de gestor para gestor. Depende da sensibilidade que eu tenho, depende da arrecadação. Eu não posso dizer, o governo não deu porque não quis. Não, porque tem uma arrecadação. Você só pode pagar em cima daquilo que você recebeu, né? É como um carnê. Ele tem o carnê, recebeu, passa pro carnê para pagar. Então, depende da arrecadação do Estado, né? Tudo isso vai influenciar nos resultados do aumento salarial ou não, né? Esse é o gestor também, se ele é aquele sensível, que ele gosta da educação, que ele acha que a educação é o caminho da transformação, é da superação, ele vem numa formatação de acreditar que a educação é investimento, esse gestor ele vai querer investir mais, né? Depende da articulação também da categoria, como a categoria vai se posicionar, porque sem cobrança, ninguém sai da zona de conforto, né? Os sindicatos, eles são importantes, porque é o elo o elo de negociação com a administração e com a categoria. Ele está no meio ali, ouvindo um lado e ouvindo o outro. Então, é importante, agora, que a gente sonha com isso, né? Com melhorar a função do gestor do Estado. Eu tenho até conversado com o governador, porque a gente tem uma função de diretor, né? A função gratificada, que eu chamo FG. E está defasada. Eu entrei com essa intenção. Quando eu digo, eu queria tanto poder melhorar, porque eu fui gestora de escola, eu sei da nossa responsabilidade. Como a gente carrega uma mochila muito grande, muito pesada, né? Tem aquela história da parábola da mochila. Então, a gente carrega uma mochila. Então, a gente tem que também ter essa valorização salarial, porque essa função que eu exerço, ela merece ser reconhecida financeiramente também. Então, a gente tem negociado. Então, se a gente conseguir avançar nessa pauta de melhorar a função gratificada do gestor e do diretor e do secretário de escola, que são as duas figuras administrativas que fazem a escola funcionar, a gente vai ter um incremento de que pessoas queiram ser gestoras. Que hoje nem gestor o pessoal quer, porque se não significar também a proporção do trabalho com a proporção financeira, a proporcionalidade financeira, ninguém quer. É melhor ser professor de sala de aula, porque é uma responsabilidade com aquele momento ali. Mas o gestor, ele é 24 horas. Ele sai, sabe, domingo se arrombar a escola, se quebrar a escola, se furtar na escola, o diretor tem que estar lá presente, né? O professor não, ele terminou sua aula, ele fecha sua pagela, vai para sua casa, final de semana dele ele vai corrigir prova, claro, vai fazer trabalhos didáticos, mas sem aquela carga de responsabilidade que se acontecer qualquer coisa,
Quem vai responder é o diretor. Agora, a gente saindo dessa pauta de educação, a gente vai falar sobre produtor rural, agricultura, né? Você é presidente da Frente Rural, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Zona Rural, Rodoviária e Ribeirinha. Atua na criação de políticas públicas que valorizam o produtor rural e fortalecem a economia local, né? Como você também é autora de leis, como a Semana do Campo Limpo e a Feira da Agricultura, que incentivam boas práticas ambientais e o protagonismo no pequeno agricultor, né? Como essas leis de Semana do Campo Limpo e a Feira da Agricultura Familiar impactam no dia a dia dos produtores rurais? Olha, eu tenho muito orgulho dessa minha veia ruralista, né? Porque para ser mulher, ninguém acha que a mulher é produtora. A mulher do campo, ela funciona, né? Muitas vezes o o marido, o companheiro vem só para vender. Mas a mulher que está lá na ponta, fazendo, plantando, colhendo. Então a gente tem essa ideia fixa de que o homem é que só é o produtor. A mulher, ela é a companheira e ela produz também. Eu digo que a minha mãe era produtora rural e me plantava muito mais do que meu pai, né? E como é que a gente faz para incentivar essa produção rural? Por exemplo, hoje nós temos, eu comprei mais de 50 mil mudas com emenda parlamentar no meu mandato, que a gente tem as emendas parlamentares impositivas, e eu destinei há um ano atrás, ou foi 2 anos, se não me engano, 650 mil da minha emenda, mais da metade do que eu tinha, para dar mudas de pitaia para todas as pessoas que queriam plantar. Porque muita gente tem a terra, mas você tem como comprar 500 mudas de pitaia a R$12, R$10, é 5 mil. Quem é que tem esse dinheiro? Agora, se você receber de graça, você vai começar. Então, hoje nós estamos recolhendo já muitos produtores vendendo para a fábrica. Tem um projeto já para exportação de pitaia. Nós queremos nos tornar a capital da pitaia aqui no Amazonas, né? Porque é uma planta que deu certo, se adaptou muito bem ao sol e à chuva, e ela é uma planta tipo um cacto, né? E aí ela tem uma produção muito boa, diferenciada, fora que ela é muito gostosa. Aqui parece que ela é mais doce do que nos outros estados. Então, assim, a gente tem incentivado essas pessoas, fazendo poço artesiano nas comunidades rurais. Eu tenho feito em várias comunidades onde as pessoas bebem água da beira do rio, né? Você está dentro de uma cidade toda em volta no rio e você bebe água contaminada. Por quê? Você está no rio, o rio tem o barco que deixa o óleo, os coliformes fecais, as plantas que morrem dentro do rio, que apodrecem, que também se tornam, né, uma água imprópria para o consumo humano. E a gente, quando faz um poço artesiano numa comunidade rural, a gente está dando saúde, dando vida, né? Qualidade de vida, até para as escolas, que muitas escolas, crianças desciam para o rio para pegar água, então botava água sanitária e hipoclorito de sódio para decantar o sujo para tomar. Hoje a gente teve esse olhar, isso é saúde para as pessoas, né? Fora que a gente tem visto também reforma de escola do campo, escolas que as crianças estão ali para não sair do campo, porque quem não tem uma escola adequada, ela vem migrar para a cidade, por os grandes bolsões de pobreza aqui, e fica na margem, nas periferias, né? Então, tudo isso é política pública que a gente pensa, né? Como mãe também, e a zona rural, ela precisa ser fora a trafegabilidade, que muitas dessas pessoas não têm como escoar a sua produção, né? As crianças também não têm como ir para a escola, porque o ônibus escolar não consegue chegar na casa dessas crianças. A gente tem lutado para melhorar essa questão do asfalto nos ramais. Nós temos hoje um programa, o município tem um programa muito, muito bonito, que eu acho maravilhoso, de acesso ao transporte escolar, né, com os ramais, e também para a escoação da produção rural, porque junta as duas coisas. Onde tem produtor rural tem criança, onde tem criança tem que ter escola, e tem que ter UBS. Então é uma cadeia de efeitos. Então hoje nós temos, a última vez que eu contei, nós tínhamos 7 a 12 ramais asfaltados, que é uma coisa assim maravilhosa. Eu digo que eu fico encantada, porque é onde a gente evolui na questão da economia e do incentivo à permanência do produtor rural no seu lugar, né, de origem. Você acredita que há uma dificuldade desses produtores rurais acessarem as políticas públicas? Ah, sim. Muitos deles têm direito à questão do CAF, né, que é o registro da terra, ou a carteira do produtor rural. Tudo isso a gente faz reuniões com essa frente parlamentar. Eu me reúno com os produtores rurais. Ainda ontem eu recebi mais de 15. A gente se senta e começa a conversar. Professora, a gente está precisando disso, então vamos lá. E a gente é um office boy, né? Vai lá fazer as entregas. Eu digo, olha, vocês querem o quê? A gente quer
quer ir lá no IDAM, fazer um processo para conseguir acessar crédito também, fazer projeto para acessar crédito na FEAM. Então é isso que eles não conseguem fazer, a gente consegue levá-los, consegue arranjar pessoas que façam, que orientem. Então o crédito mesmo na FEAM para as mulheres do campo, que é o crédito rosa, a gente tem explicado para eles aqueles direitos que às vezes eles não acessam porque não sabem. É da publicidade, né? Então já há medidas para mudar esse cenário? Tá, sim, eu acho que a gente já tem melhorado muito. Os produtores rurais, eles estão assim, muito mais conscientes dos seus direitos, buscando essas políticas públicas, né? E quando eles não conseguem, eles vão atrás da gente. Olha, eu estou aqui e a minha frente parlamentar é uma frente mista. Mista por quê? Porque tanto tem sociedade civil, o produtor rural ele pode participar da frente como os políticos, né? Então a gente conversa, tem um diálogo aberto, muito aberto. As associações de moradores da área rural, eu tenho ido muito, a gente vai sempre nas comunidades, já estão fazendo as associações que regularizando, porque muitas vezes pega um CNPJ, não sabe que tem que declarar no imposto de renda, que tem que fazer uma RAIS, que se tiver funcionários, que tem que todo ano declarar, fazer tudo direitinho, aí quando vai ver já tem uma multa monstruosa, aí está todo inadimplente, não consegue acessar os direitos. Então a gente tem feito esse trabalho de orientação, de acompanhamento jurídico, às vezes até eu assino os estatutos, crio os estatutos deles. Então é importante a gente dar para essas pessoas a oportunidade delas se regularizarem, né? Então, na prática, essas iniciativas já têm impactado ali no dia a dia desses agricultores, né? Sim. Já existe algum projeto de lei em andamento que busca reduzir essa distância entre o campo e o poder público? Olha, o nosso projeto mesmo é assim, se colocar sempre no lugar deles. Eu vim agora do campo, né? Eu fui lá pro ramal, agora de manhã, lá pro Buraquequara visitar um pessoal, depois eu fui aqui pro ramal do Água Branca também. Aí a gente foi ver a máquina, as máquinas estão rodando, pediu máquina da prefeitura, o prefeito disponibilizou máquinas para fazer um ramal lá que não estava tendo acesso às crianças no ônibus escolar, né? E lá também tem produtor de hortelã, eles produzem hortelã. Quer dizer, a gente junta as duas necessidades e faz o resultado. Então, isso são para mim avanços. Eu fico assim, muito feliz quando eu me realizo, quando eu volto do ramal, que eu vejo que as coisas estão acontecendo. E aí me realiza, fora de brincadeira, assim, com toda a verdade. Então, essas coisas são políticas públicas verdadeiras, na prática. Muito legal e muito interessante também a gente enfatizar que o seu olhar não é somente aqui para a capital, não. E sim também para esses produtores rurais, né, que estão ali diariamente em seus serviços na zona rural, né, em ramais, em sítios que ficam longe aqui da capital e que tem uma dificuldade em acessar políticas públicas. E o interessante é que você leva a política pública também e facilita, né, esse acesso deles lá com a gente aqui na capital amazonense. Dentro da Assembleia Legislativa do Amazonas, durante o seu discurso de posse, você afirmou que pretende dar continuidade às pautas defendidas ainda no Legislativo Municipal, né? Já existe um alinhamento ali dentro da casa, principalmente com o apoio de comissões da educação? Olha, eu tenho o problema quando a gente assume a suplência, você só faz parte das comissões que quem saiu participava. Então, eu sou da CCJ lá na Câmara Municipal, sou membro titular, mas eu não sou membro da CCJ da Assembleia porque a Joana não era. Eu já vou entrar numa pauta diferenciada da minha, que é os animais. Eu gosto de animal, mas não é a minha bandeira, gosto, defendo, cuido, né? Mas não é a minha bandeira, não é a minha imagem. A imagem da Jaqueline hoje é ligada à frente parlamentar. O pessoal da Rural, o pessoal já sabe, vem a mulher da pitaia. Vem a mulher da Rural, essa daí é da Rural. Então, eu já tenho as pessoas já associam direto, né? Então, assim, eu vou ter que me adaptar às comissões que eu vou estar lá por conta da Joana, mas eu vou tentar emplacar as minhas bandeiras, né? E vou continuar, porque assim, com a Alessandra Campelo, que é uma colega que trabalha com a mulher, a gente sempre trabalhou muito bem juntos. E a gente já estamos trabalhando juntas, né? Nas Procuradorias da Mulher. Porque eu tenho a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal. Aí a Alessandra fez na Assembleia. Então, dá pra gente trabalhar, porque é mesmo conteúdo e é mulher com mulher, dá certo, né? Aí outras bandeiras, eu estou me apropriando ainda do regimento da casa, que também a gente começa trabalhando aí
aparece uma viagem para um canto, vai para outro, então a gente começa e para todo o tempo, né? Mas eu continuo fazendo a minha defesa daquilo que eu gosto, que é a educação, né? Que a gente está em tratativa já, isso aí já está mais do que pacificado. A da mulher e da rural, que eu tenho assim, muito contato com o pessoal da CEPRO, da ADS, a gente continuo fazendo as minhas comunicações, levando os produtores rurais, os presidentes de associação, aquelas demandas que eles traziam para mim, eles continuam me seguindo, eles vêm comigo todo o tempo. Assim, que eu tenho um grupo de muitos produtores rurais que eles já estão comigo desde o meu primeiro mandato, quando eu criei a Frente Parlamentar, 12 anos atrás, né? 12 não, 13 já. E eles não me deixam, e eu também acho muito bom, porque eles provocam a gente para trabalhar mais, né? E eles trazem a necessidade, que eles estão lá na ponta, eu não sei o que ele está vivendo, mas eu sei que ele precisa de mim, então vamos lá. Então, assim, a gente já fez proposta para kit de produtor rural, que é um carrinho de mão, precisa de uma enxada, precisa de um facão. Muitas vezes é caro para eles, né? Que vivem do salário mínimo ou nem vive do que vende. Então a gente tem propostas de irrigação, proposta de feira de produção rural. Então a gente já tem discutido, ainda ontem eu reuni com um monte para a gente conversar sobre isso, e é tanto trabalho que não dá tempo, olha, é muita coisa. Pensa um povo para gostar de trabalhar, é o produtor rural, e ele bota a gente para trabalhar. Eu imagino, a minha família também é muito ligada a isso, né? Tem vários sítios, fazenda, tanto nos interiores também do Amazonas. Então eu até entendo muito bem do que a senhora está falando. Professora Jaqueline, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa Agente Político. Foi muito legal a nossa entrevista, né? Saber mais sobre suas pautas defendidas, causas, né? Que a senhora defendia na Câmara Municipal e agora passa a defender na Casa Legislativa, na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. É muito interessante também porque a população cobra do vereador, cobra do deputado, cobra em si do político, né? Então é muito legal essas causas que você tem defendido, né? Tanto na Câmara Municipal de Manaus, quanto agora, né, na Assembleia Legislativa. Fico muito feliz por a senhora estar aqui mais uma vez, né? A senhora poderia falar aqui as suas redes sociais para quem assiste a gente acompanhar, ou até mandar uma mensagenzinha ali para a senhora? Dizer para as mulheres, né, que a gente que é mulher, nós somos um público de eleitorado muito grande, muito maior do que o do homem, né? Nós somos 53% de eleitores. E nas assembleias, como um todo, a gente tem menos de 10%, aqui agora a gente já tem 4, né? 5 deputados, mas isso é uma exceção. E na Câmara Municipal nós temos somente 3 mulheres hoje, né? 3 não, 2. Eu saí e ficou 2. Então, sendo a gente o maior número de eleitores, por que a gente não tem mais mulher lá? Então, eu deixo essa reflexão para as mulheres entender que é importante a mulher participar da política, efetivamente, que a gente sabe fazer os trabalhos de casa, a gente sabe administrar tanta coisa, por que a gente pode administrar uma vida pública, né? Então, ser política é ser um servidor público, que está ali para servir o público, é como ser uma professora, é como ser um médico do serviço, né, público de saúde. Então, o vereador ou a vereadora, a mulher, pode estar nesse espaço. Então, a gente tem muita resistência da mulher entender que é importante a presença da mulher no parlamento, porque senão a gente não vai ter voz, não vai ter representatividade, não vai ter políticas públicas voltadas para o nosso gênero, né? Porque, por exemplo, a gente tem um câncer de colo de útero, só a mulher que tem. Como é que a gente pode aumentar esse atendimento, melhorar essa rede de apoio? Com mais mulheres falando por mulheres. Então, enquanto as mulheres não entenderem a importância da representatividade nos espaços de poder, a gente não vai avançar. Não vai conseguir essa tão sonhada igualdade, esse equilíbrio de força, né? Ninguém quer só homem no parlamento, nem só mulher. A gente só queria ter uma representatividade maior para a gente ter mais ganho, porque o reflexo do aumento dos 7 anos para as mulheres é exatamente porque nós não tínhamos mulheres lá no governo federal, lá em cima, no Senado, na Assembleia, na Câmara Federal, porque mulher não pôde brigar. Os homens estavam lá em quantidade, brigaram, só aumentou 5 anos. Tinha pouca mulher, então nossa voz foi abafada. Então nós perdemos, ganhamos 2 anos a mais do que os homens. Então isso é o quê? Relação de força desigual. Se nós tivéssemos 50% de mulher lá brigando e 50% de homem, a gente certamente teria ganhado só talvez os 5 anos que eles ganharam. Aí a gente ganhou 2 anos a mais. Por quê? Porque não tinha mulher para brigar. Então, mulher é importante nesses espaços de decisão.
Para você que quer acompanhar esse episódio completo, acesse o nosso canal no YouTube, diariodacapital.com, ou as nossas redes sociais. Até o próximo episódio.